Capítulo 4. De 180 a 248 d.C. A crueldade, as loucuras e o assassínio de Cômodo, seu sucessor Pertinax é trucidado pelos guardas pretorianos. Venda pública do Império a Dídio Juliano. Triunfo e cruel reinado de Sétimo Severo. A tirania de Caracalla e as loucuras de Heliogábalo. Desassossego geral e rápida sucessão de imperadores. Usurpação e jogos seculares de Filipe. A brandura de Marco, que a rígida disciplina dos estoicos não conseguiu erradicar, constituía a parte mais amável e ao mesmo tempo a falha de seu caráter. Seu excelente discernimento era frequentemente iludido pela confiante bondade de seu coração. Homens ardilosos, que estudam as paixões dos príncipes e ocultam suas próprias, acercavam-se dele sob a capa de filosófica santidade e obtinham riquezas e honrarias com fingir desprezá-las. Sua indulgência excessiva para com o irmão, a esposa e o filho ultrapassava os limites da virtude pessoal e se tornava uma injúria pública em face do exemplo e das consequências dos vícios deles. Faustina, filha de Pio e esposa de Marco, tem sido bastante celebrada por suas aventuras galantes, tanto quanto por sua beleza. A grave simplicidade do filósofo não era de molde a atrair a impúdica leviandade dela, ou a conter aquela ilimitada paixão de variedade que descobria a miúde mérito pessoal nos seres mais vis. O Cupido dos antigos era, no geral, uma deidade muito sensual, e as proezas amorosas de uma imperatriz, com exigir de sua parte gestos de audácia, raras vezes são suscetíveis de muita delicadeza sentimental. Marco parecia ser o único homem do império que ignorava ou negligenciava os desregramentos de Faustina, os quais, segundo os preconceitos de cada época, trazem certa desonra ao marido ofendido. Ele nomeou vários dos amantes dela para postos honrosos e lucrativos, e durante uma união de 30 anos, deu-lhe invariavelmente provas da mais terna confiança e de um respeito que não terminou com a vida dela. Em suas meditações, agradece aos deuses terem-lhe outorgado uma mulher tão fiel, tão meiga, dotada de tão maravilhosa simplicidade de maneiras. O obsequioso Senado, por fervente solicitação dele, proclamou-a deusa. Ela era representada em seus templos com os atributos de Juno, Vênus e Ceres, e decretou-se que no dia do casamento, os jovens de ambos os sexos deveriam pronunciar seus votos perante o altar de sua casta padroeira. Os vícios monstruosos do filho lançaram uma sombra na pureza das virtudes do pai. Contra Marco, levantou-se a objeção de ele ter sacrificado a felicidade de milhões de pessoas por causa de funda afeição por um rapaz indigno e de ter escolhido um sucessor em sua própria família e não na república. Nada, contudo, foi negligenciado pelo pai extremoso e pelos homens de virtude e de saber que ele convocou em seu auxílio para desenvolverem o espírito acanhado do jovem Cômodo, corrigir-lhe os vícios crescentes e torná-lo digno do trono a que fora destinado. Mas o poder dos ensinamentos raras vezes se revela eficaz, a não ser no caso daqueles afortunados temperamentos em que ele se torna quase supérfluo. A desagradável lição de um profundo filósofo era obliterada em seguida pelo cício de um favorito depravado, e o próprio Marco arruinou os frutos dessa laboriosa educação com admitir o filho, na idade de 15 ou 16 anos, à plena participação no poder imperial. Viveu só mais 4 anos depois disso, mas foi o bastante para que se arrependesse de uma apressada decisão e colocou o impetuoso jovem acima do freio da razão e da autoridade. A maior parte dos crimes que perturbam a paz interna da sociedade é produzida por coerções impostas aos apetites da humanidade pelas necessárias, mas desiguais leis da propriedade que confinam a uns poucos a posse dos objetos cobiçados por muitos. De todas as nossas paixões e apetites, o amor ao poder é o de natureza mais imperiosa e insociável, pois a soberba de um homem exige a submissão da multidão. No tumulto da discórdia civil, as leis da sociedade perdem a força e o lugar delas raramente é preenchido pelas leis da humanidade. O ardor da disputa
a arrogância da vitória, o desespero do êxito, a lembrança de injúrias passadas e o temor de perigos vindouros, tudo contribui para inflamar o espírito e calar a voz da piedade. Por tais motivos, quase todas as páginas da história estão manchadas de sangue civil. Os mesmos motivos, porém, não justificam as gratuitas crueldades de Cômodo, que nada mais tinha a desejar e tudo a desfrutar. O idolatrado filho de Marco sucedeu-o, em 180 d.C., por entre as aclamações do Senado e dos exércitos. Quando ascendeu ao trono, o afortunado jovem não viu à sua volta nem competidores que eliminar, nem inimigos que punir. Nessa tranquila, elevada situação, seria sem dúvida natural que preferisse o amor ao ódio dos homens, as brandas glórias de seus 5 predecessores, à sorte ignominiosa de Nero e Domiciano. No entanto, Cômodo não era, como tem sido descrito, um tigre nascido com sede insaciável de sangue humano e capaz desde a infância dos atos mais desumanos. A natureza o dotara de índole antes fraca do que maldosa. Sua candura e timidez o tornavam escravo de seus subordinados, que lhe foram corrompendo gradualmente o espírito. Sua crueldade, que de começo obedecia aos ditames de outrem, degenerou em hábito e se tornou por fim a paixão dominante de sua alma. Com a morte do pai, Cômodo se viu às voltas com o comando de um grande exército e a condução de uma guerra difícil contra os quados e os marcomanos. Nota do tradutor: antigos povos da Germânia. Os primeiros habitavam as margens do Ister, Danúbio, na Morávia, República Tcheca, e os outros a Marcomânia, ao sul do Danúbio. Os jovens servis e libertinos que Marco havia banido logo reconquistaram seus postos e sua influência sobre o novo imperador. Exageraram as privações e perigos de uma campanha nos países selváticos além Danúbio e garantiram ao jovem príncipe que o terror de seu nome e das armas de seus lugares tenentes seria o bastante para completar a conquista dos bárbaros aterrados ou impor condições mais vantajosas do que qualquer conquista. Apelando habilidosamente para os apetites sensuais dele, comparavam a tranquilidade, o esplendor, os refinados prazeres de Roma com o tumulto de um acampamento parônio, incapaz de oferecer lazeres ou condições de luxo. Cômodo dava ouvidos aos agradáveis conselhos, enquanto hesitava entre suas próprias inclinações e o respeitoso temor que ainda tinha pelos conselheiros de seu pai. O verão passou sem que ele se desse conta, adiando-lhe para o outono a entrada triunfal na capital. Sua figura graciosa, suas maneiras populares e suas supostas virtudes atraíam o favor público. A paz honrosa que recentemente concedera aos bárbaros difundiu um júbilo universal. Sua impaciência por voltar para Roma era credulamente atribuída a seu amor pátrio, e a dissoluta vida de prazeres que levava mal era condenável num príncipe de apenas 19 anos de idade. Durante os 3 primeiros anos de seu reinado, as formas e até mesmo o espírito da antiga administração foram mantidos pelos leais conselheiros a quem Marco recomendara o filho e por cuja sabedoria e integridade Cômodo ainda nutria uma estima relutante. O jovem príncipe e seus dissolutos favoritos se compraziam em todas as licenciosidades do poder soberano. As mãos dele, porém, ainda não se tinham manchado de sangue. Ele mostrava, inclusive, uma generosidade de sentimentos que talvez pudesse ter amadurecido em sólida virtude. Um incidente fatal decidiu-lhe o caráter vacilante. Certo fim de tarde, em 183 d.C., quando o imperador regressava ao palácio através de um pórtico estreito e obscuro do anfiteatro, um assassino que lhe aguardava a passagem lançou-se sobre ele de espada desembainhada, exclamando em voz alta: "O Senado vos manda isto." A ameaça impediu o feito. O assassino foi agarrado pelos guardas e imediatamente revelou os autores da conspiração. Havia se formado, não na Assembleia, mas dentro dos muros do palácio. Lucila, a irmã do imperador e viúva de Lúcio Vero, irritada com sua posição secundária e ciumenta da imperatriz reinante, armara o braço do homicida contra a vida do irmão. Não se atrevera a comunicar o sombrio desígnio a seu segundo marido, Cláudio Pompeiano,
senador de elevado mérito e inabalada lealdade. Entretanto, em meio à turba de seus amantes, pois imitava os costumes de Faustina, encontrou homens de fortuna, em crise e de loucas ambições, preparados para servirem às suas paixões mais violentas, tanto quanto as mais ternas. Os conspiradores sofreram o rigor da justiça, e a princesa abandonada foi punida, primeiro com o exílio, depois com a morte. Todavia, as palavras do assassino calaram fundo na mente de Cômodo e deixaram uma indelével impressão de temor e ódio a todo o corpo senatorial. Aqueles a quem havia temido como ministros importunos, agora deles suspeitava como inimigos secretos. Os delatores, uma categoria de homens descoroçoada e quase extinguida nos reinados anteriores, tornaram-se de novo temíveis tão logo descobriram que o imperador estava desejoso de encontrar deslealdade e traição no Senado. Essa assembleia, que Marco sempre considerara o grande conselho da nação, era composta dos romanos mais distintos, e distinção de qualquer espécie logo se tornou criminosa. A possessão de riquezas estimulava a diligência dos denunciantes. Virtude severa implicava uma tácita censura às irregularidades de Cômodo. Serviços importantes implicavam uma perigosa superioridade de mérito. E a amizade do pai sempre assegurava a aversão do filho. Suspeita equivalia à prova, julgamento à condenação. A execução de um senador eminente se seguia à morte de todos quantos lhe pudessem lamentar ou vingar o fato, e após ter provado uma vez sangue humano, Cômodo se tornou incapaz de piedade ou remorso. Dessas inocentes vítimas da tirania, nenhuma teve morte mais lamentada que os dois irmãos da família Quintiliano, Máximo e Condiano, cujo amor fraternal lhe salvou os nomes do esquecimento e tornou sua memória benquista da posteridade. Seus estudos e as ocupações, suas atividades e os prazeres eram sempre iguais. Na fruição de consideráveis bens de raiz, nunca admitiram a ideia de interesse em separado. Chegaram até nós fragmentos de um tratado que compuseram em parceria, e em todos os atos da vida via-se que os corpos de ambos eram animados por uma só alma. Os antoninos, que lhes tinham em alta conta as virtudes e se compraziam em sua união, promoveram-nos no mesmo ano ao consulado, e Marco a eles confiou subsequentemente a incumbência conjunta da administração civil da Grécia e um grande comando militar, em que obtiveram notável vitória sobre os germanos. A bondosa crueldade de Cômodo os uniu na morte. A ira do tirano, após ter derramado o sangue mais nobre do Senado, retrocedeu perante o principal instrumento de sua crueldade. Enquanto mergulhava no sangue e na luxúria, Cômodo confiou o trato dos assuntos públicos a Perene, um ministro servil e ambicioso que obtivera seu posto pelo assassínio de seu predecessor e que era dotado de bastante vigor e habilidade. Por meio de atos de extorsão e o confisco de bens dos nobres sacrificados à sua avareza, acumulara uma imensa fortuna. Os guardas pretorianos estavam sob seu comando imediato, e seu filho, que já revelara gênio militar, comandava as legiões ilirianas. Perene aspirava ao império, ou ao que aos olhos de Cômodo equivalia ao mesmo crime. Teria sido capaz de aspirar a ele se não houvesse sido obstado, surpreendido e executado em 186 d.C. A queda de um ministro era um incidente assaz insignificante na história geral do Império. Todavia, ela foi apressada por uma circunstância extraordinária que provava quantos laços da disciplina se haviam relaxado. As legiões da Britânia, descontentes com a administração de Perene, constituíram uma delegação de 1.500 homens escolhidos com o encargo de marchar até Roma e apresentar suas queixas ao imperador. Esses peticionários militares, por seu próprio comportamento decidido, com inflamar as divisões de guardas, com exagerar o poderio do exército britânico e com sobressaltar os temores de Cômodo, exigiram e obtiveram a morte do ministro como único possível desagravo de seus ressentimentos. Tal presunção de um exército distante, que assim impôs a descoberto a fraqueza do governo, era um presságio certo das mais temíveis convulsões. Uma nova desordem surgida de primórdios triviais denunciou pouco depois a negligência da administração pública.
Um espírito de deserção começou a se manifestar entre as tropas, e os desertores, em vez de buscar na fuga ou na ocultação a sua segurança, passaram a infestar as estradas reais. Materno, um soldado raso cuja audácia e atrevimento estavam acima de sua condição, reuniu esses bandos de assaltantes num pequeno exército, abriu as portas das prisões, convidou os escravos a vindicar sua liberdade e pôs-se a saquear impunemente as ricas e indefesas cidades da Gália e da Espanha. Os governadores das províncias, que de há muito eram os espectadores e talvez os parceiros de tais depredações, foram finalmente despertados de sua supina indolência pelas ordens ameaçadoras do imperador. Materno descobriu que estava cercado e anteviu que iria ser subjugado. Um grande e desesperado esforço seria seu último recurso. Ordenou a seus seguidores que se dispersassem, atravessassem os Alpes em pequenos grupos e sob variados disfarces e se reunissem em Roma durante o tumulto licencioso do Festival de Cibele. Matar Cômodo e subir ao trono vacante era a ambição desse salteador nada comum. Suas medidas foram tão habilmente planejadas que suas tropas dissimuladas já enchiam as ruas de Roma. A inveja de um cúmplice denunciou e arruinou tão singular empresa no momento em que estava madura para a execução. Príncipes suspeitosos a miúde promovem o rebotalho da humanidade na vã suposição de que aqueles que dependem tão só de si mesmos não terão outro compromisso que não seja com a pessoa de seu benfeitor. Cleandro, o sucessor de Perene, era frígio de nascimento, de uma nação de cuja índole obstinada, mas servil, somente a força poderia triunfar. Fora enviado de sua terra natal para Roma na condição de escravo. Como escravo, ingressara no palácio imperial. Ali se tornou útil às paixões de seu amo e em pouco tempo se alçou à mais alta posição que um súdito poderia alcançar. Sua influência sobre o espírito de Cômodo era muito maior que a de seu predecessor, pois Cleandro estava destituído de qualquer talento ou virtude que pudesse inspirar inveja ou desconfiança ao imperador. A avareza era a paixão que lhe dominava a alma e o princípio cardeal de sua administração. A dignidade de cônsul, de patrício, de senador estava publicamente à venda e se consideraria deslealdade alguém recusar-se a comprar tais honrarias vácuas e vergonhosas com a maior parte de sua fortuna. Nota de rodapé. Uma dessas promoções de alto custo deu origem a um bom mote, então corrente o de Júlio Solon, ter sido banido para o Senado. Nos empregos provincianos lucrativos, o ministro partilhava com o governador os benefícios de sua distribuição. A execução das leis era venal e arbitrária. Um criminoso rico poderia obter não só a anulação da sentença que justamente o condenava, como poderia de igual modo infligir a punição que lhe aprovesse no acusador, nas testemunhas e no juiz. Por tais meios, Cleandro lograra acumular no espaço de 3 anos mais riquezas do que as jamais possuídas por qualquer liberto. Cômodo estava totalmente satisfeito com os magníficos presentes que o ardiloso cortesão lhe depunha aos pés nos momentos mais oportunos. Para desviar a inveja pública, Cleandro edificava, em nome do imperador, banhos, pórticos e locais de exercícios físicos para uso do povo. Ele se iludia de que os romanos, ofuscados e entretecidos por essa aparente liberalidade, seriam menos abalados pelas cenas de sangue que eram diariamente exibidas, que esqueceriam a morte de Birro, um senador de alto merecimento, a quem o falecido imperador dera uma de suas filhas, e que perdoariam a execução de Arrio Antonino, o último representante do nome e das virtudes dos antoninos. O primeiro, com mais integridade do que prudência, tentara revelar ao cunhado o verdadeiro caráter de Cleandro. Uma sentença equitativa pronunciada pelo segundo, quando procônsul da Ásia, contra um desprezível subalterno do favorito, demonstrou-se fatal a quem a pronunciara. Após a queda de Perene, os temores de Cômodo haviam, por um curto intervalo de tempo, assumido a aparência de um retorno à virtude. Ele revogou os atos mais odiosos dele, cobriu-lhe a memória com a execração pública e atribuiu aos perniciosos conselhos daquele ministro iníquo todos os erros de sua juventude inexperiente. Mas o arrependimento de Cômodo durou apenas 30 dias.
sob a tirania de Cleandro, a administração de Perene era lembrada a miúde saudosamente. A pestilência e a fome contribuíram para atulhar a medida das calamidades de Roma. Aquela podia ser atribuída tão só à justa indignação dos deuses. No entanto, em 189 d.C., o monopólio dos grãos, amparado nas riquezas e no poder do ministro, foi considerado a causa imediata desta. O descontentamento popular, depois de se ter difundido em murmúrios por um bom tempo, irrompeu no circo repleto. O povo trocou seus divertimentos preferidos pelo prazer mais empolgante da vingança. Acorreu em massa a um palácio dos subúrbios, um dos retiros do imperador, e exigiu com vozes iradas a cabeça do inimigo público. Cleandro, que comandava os guardas pretorianos, ordenou a um corpo de cavalaria que investisse contra a turba sediciosa e a dispersasse. A multidão precipitou-se rumo à cidade, alguns foram trucidados e muitos mais espezinhados até a morte. Todavia, quando os cavalarianos se enfiaram pelas ruas, a perseguição foi detida por uma chuva de pedras e dardos vindas dos tetos e das janelas das casas. Os guardas a pé, havia muitos ciumentos das prerrogativas e da insolência da cavalaria pretoriana, tomaram o partido do povo. O tumulto tornou-se um combate organizado que ameaçava converter-se em massacre generalizado. Os pretorianos cederam finalmente ante o peso do número e a maré da fúria popular voltou-se com redobrada violência contra os portões do palácio onde Cômodo se entregava à luxúria, incônscio, ele só, da guerra civil. Era morte alguém se aproximar dele com notícias desagradáveis. Teria ele perecido nessa segurança indolente caso duas mulheres, sua irmã mais velha Fadila e Márcia, a favorita de suas concubinas, não se houvessem arriscado a ir até ele. Banhadas em lágrimas e com os cabelos desgrenhados, atiraram-se a seus pés e com a urgente eloquência do medo, revelaram ao assustado imperador os crimes do ministro, a fúria do povo e a iminente devastação que em poucos minutos cairia sobre o palácio e sobre sua pessoa. Cômodo despegou-se de seu sonho de prazer e ordenou que a cabeça de Cleandro fosse atirada à turba. O desejado espetáculo acalmou instantaneamente o tumulto, e o filho de Marco poderia até ter reconquistado o afeto e a confiança de seus súditos ultrajados. Mas todos os sentimentos de virtude e humanidade se haviam extinguido na mente de Cômodo, ao mesmo tempo que assim abandonava as rédeas do império a tão indignos favoritos, nada mais prezava ele no poder soberano que não fosse a ilimitada libertinagem de se entregar a seus apetites sensuais. Suas horas eram passadas num serralho de 300 belas mulheres e outros tantos rapazes, de toda a categoria e de todas as províncias. E sempre que as artes da sedução se demonstrassem ineficazes, o brutal amante recorria à violência. Os historiadores antigos se demoraram na pintura de tais cenas de desenfreada prostituição, que zombavam de todas as restrições da natureza ou do recato. Não seria, porém, fácil traduzir-lhes, na decência da linguagem moderna, as descrições por demais fiéis. Os intervalos de luxúria eram preenchidos com os divertimentos mais vis. A influência de uma época culta e os esforços de uma cuidadosa educação jamais haviam conseguido infundir no espírito grosseiro e embrutecido de Cômodo qualquer tintura de conhecimento. Ele foi o primeiro imperador romano totalmente destituído de gosto pelos prazeres do espírito. O próprio Nero primava ou fingia primar nas artes elegantes da música e da poesia. Não lhe desprezaríamos o empenho, não tivesse ele convertido o deleitoso relaxamento de uma hora de lazer na ocupação mais séria e mais ambiciosa de sua vida. Mas Cômodo, desde a primeira infância, mostrou aversão por quanto fosse judicioso ou liberal e um pendor extremado pelos divertimentos da populaça, os esportes do circo e do anfiteatro, os combates de gladiadores e a caça de animais selvagens. Os mestres de todos os ramos do conhecimento que Marco proporcionara ao filho eram ouvidos com desatenção e desagrado. Em compensação, os mouros e partos que o ensinavam a lançar o dardo e a atirar com o arco encontraram um discípulo que se comprazia em sua aplicação e cedo igualou o mais hábil de seus instrutores na firmeza do olho e na destreza da mão. A turba servil,
cuja fortuna dependia dos vícios de seu amo, aplaudia tais ocupações ignóbeis. A voz pérvida da lisonja lembrava-lhe que, com feitos da mesma natureza, a derrota do leão da Nemeia e a captura do javali de Erimanto, o grego Hércules conquistaram um lugar entre os deuses e memória imortal entre os homens. Esqueciam-se somente de observar que nas eras primevas da sociedade, quando os bichos mais ferozes disputavam com o homem a posse de uma região desabitada, uma guerra vitoriosa contra eles era um dos trabalhos mais benéficos e mais inocentes do heroísmo. Na vida civilizada do Império Romano, as férias de há muito se tinham afastado da presença do homem e da vizinhança das cidades populosas. Surpreendê-las em seus esconderijos solitários e transportá-las até Roma para que pudessem ser pomposamente mortas pela mão de um imperador era uma empresa tão ridícula para o príncipe quanto deprimente para o povo. Ignorante dessas distinções, Cômodo sofregamente acolheu a gloriosa aparência e cognominou-se, como ainda lemos em suas medalhas, o Hércules romano. A massa e a pele do leão eram colocadas junto ao trono como as insígnias da soberania, e eram erigidas estátuas nas quais Cômodo revestia o caráter e os atributos do deus, cuja bravura e destreza ele se esforçava por emular no curso diário de seus ferozes divertimentos. Animado pelos louvores que lhe iam extinguindo aos poucos o senso inato de vergonha, Cômodo decidiu exibir diante dos olhos do povo romano aqueles exercícios que até então decentemente confinara aos muros de seu palácio e à presença de uns poucos favoritos. No dia marcado, os variados móveis da lisonja, do temor e da curiosidade atraíram ao anfiteatro uma enorme multidão de espectadores, e aplausos comedidos saudaram merecidamente a incomum destreza do atleta imperial. Quer apontasse ele para a cabeça, quer para o coração do animal, o ferimento era infalivelmente certeiro e mortal. Com flechas cuja ponta tinha a forma de um crescente, Cômodo, a miúde, interceptava a célere corrida e decepava o longo e ossudo pescoço do avestruz. Uma pantera foi solta, e o arqueiro esperou até que ela saltasse sobre um trêmulo malfeitor. No mesmo instante, a seta voou, a fera tombou morta e o homem ficou ileso. Os cubículos do anfiteatro vomitaram de uma só vez 100 leões. Uma centena de flechas disparadas pela mão infalível de Cômodo matou-os enquanto corriam furiosos à volta da arena. Nem a enorme corpulência do elefante, nem o escamoso couro do rinoceronte lograram defendê-los de seu golpe. A Etiópia e a Índia forneceram suas produções mais extraordinárias, e no anfiteatro foram mortos diversos animais que só nas representações da arte ou quiçá da fantasia haviam sido vistos. Em todas essas exibições, as maiores precauções eram tomadas no sentido de proteger a pessoa do Hércules romano do salto desesperado de qualquer fera que pudesse desrespeitar a dignidade do imperador e a santidade do deus. Mas o membro mais vil da populaça se tomou de vergonha e indignação ao ver seu soberano entrar na liça como gladiador e gloriar-se de uma profissão que as leis e os costumes dos romanos haviam justificadamente marcado com o ferrete da infâmia. Ele escolheu a veste e as armas do secutor, cujo combate com o retiários se constituía numa das cenas mais vivas dos sangrentos desportos do anfiteatro. O secutor estava armado de elmo, espada e escudo. Seu antagonista, desnudo, tinha apenas uma grande rede e um tridente. Com uma procurava enredar, com o outro liquidar seu oponente. Se errasse o primeiro arremesso, era obrigado a fugir da perseguição do secutor até que tivesse preparado a rede para um segundo lançamento. O imperador lutou como secutor 735 vezes. Esses gloriosos feitos eram cuidadosamente registrados nas atas públicas, e para que não se omitisse nenhuma circunstância infamante, recebia do fundo comum dos gladiadores um estipêndio tão exorbitante que este se tornou um novo e deveras ignominioso imposto sobre o povo romano. É fácil conceber que nessas ocupações o senhor do mundo obtinha sempre êxito. No anfiteatro, suas vitórias não eram habitualmente sanguinárias. Entretanto, quando exercia as habilidades na escola de gladiadores ou em seu próprio palácio, seus desditosos antagonistas eram frequentemente honrados com o ferimento mortal da mão de Cômodo e obrigados a selar com sangue sua bajulação.
Nota de rodapé. Conta-nos Victor que Cômodo só consentia a seus antagonistas o uso de arma de chumbo por temer muito provavelmente as consequências do desespero deles. A essa altura, ele já desdenhara o cognome de Hércules. O nome de Paulo, um célebre executor, era o único que lhe deleitava os ouvidos. Costumava ser inscrito em suas estátuas colossais e repetido nas redobradas aclamações do melancólico e louva-minheiro Senado. Cláudio Pompeiano, o virtuoso marido de Lucila, era o único senador que sustentava a honra de sua investidura. Como pai, permitia aos filhos zelarem pela própria segurança comparecendo ao anfiteatro. Como romano, declarou que sua vida estava nas mãos do imperador, mas que jamais ele, Cláudio, iria ver o filho de Marco prostituindo sua pessoa e sua dignidade. Não obstante tal viril decisão, Pompeiano logrou escapar ao ressentimento do tirano e, juntamente com sua honra, teve a boa sorte de preservar a vida. Cômodo chegara então ao auge da depravação e da infâmia. Em meio às aclamações de uma corte aduladora, não conseguia esconder de si mesmo que merecera o desprezo e o ódio de todos os homens de juízo e de virtude de seu império. Seu espírito feroz irritava-se com a consciência desse ódio, com a inveja a toda espécie de mérito, com a justa apreensão do perigo e com o hábito do morticínio que contraíra em suas diversões cotidianas. A história guardou uma longa lista de senadores sacrificados à sua arbitrária suspeição, que se voltava com especial ansiedade para as infortunadas pessoas ligadas, ainda que remotamente, à família dos Antoninos, sem poupar sequer os instrumentos de seus crimes ou prazeres. Sua crueldade se revelou finalmente fatal a ele próprio. Derramara com impunidade o sangue mais nobre de Roma. Pereceu tão logo começou a ser temido por seus próprios serviçais. Márcia, sua concubina favorita, Eclecto, seu camarista, e Leto, seu prefeito pretoriano, alarmados com o destino dos colegas e predecessores, resolveram evitar a destruição que lhes pairava sobre a cabeça, fosse pelo insano capricho do déspota, fosse pela repentina indignação do povo. Márcia aproveitou a ocasião que se lhe oferecia de servir um gole de vinho a seu amante, que se fatigara na caça de animais selvagens. Cômodo se recolheu para dormir, mas enquanto sofria os efeitos do veneno e da embriaguez, um jovem robusto lutador profissional entrou em sua alcova e o estrangulou sem resistência. O corpo foi secretamente retirado do palácio antes de a corte ou a cidade nutrir a mínima suspeita da morte do imperador. Esse foi o fim do filho de Marco. Tão fácil se demonstrou aniquilar um tirano odiado que pelos poderes artificiais do governo oprimira durante 13 anos tantos milhões de súditos, cada um dos quais igualava seu senhor em vigor e talentos pessoais. No original, o restante deste capítulo e os 3 subsequentes são um melancólico registro da crescente inquietude militar, especialmente entre os guardas pretorianos, a única força militar efetiva estacionada perto de Roma. Após o assassínio de Cômodo, o poder imperial foi entregue a Pertinax, oficial veterano que servira sob Marco Aurélio. Todavia, seu assodado empenho de reformar o Estado corrompido fez com que fosse assassinado, em 193 d.C., pelos guardas pretorianos, após um reinado de apenas 86 dias. É difícil fixar o ponto mais baixo da história política de Roma, mas um deles certamente foi quando, após o assassínio de Pertinax, os guardas pretorianos venderam o império em asta pública a um abastado e nésio senador chamado Didio Juliano. A revolta que isso provocou de parte de 3 generais na Britânia, no Danúbio e no Oriente, limitou o reinado de Juliano a apenas 66 dias. Por fim, o vitorioso general Sétimo Severo deu ao império perto de 18 anos de paz, mas a um terrível preço. Homem soberbo e inflexível, que considerava o Império Romano sua propriedade pessoal, desdenhou ele usar o Senado como instrumento de política e proclamava suas ordens em casos em que seu pedido ter-se-ia demonstrado igualmente eficaz. Embora houvesse banido os guardas pretorianos de Roma pelo assassínio de Pertinax e a desprezível transação com Juliano, logo depois julgou conveniente restabelecer a guarda em número 4 vezes maior que anteriormente. Assim,
por ter descartado até mesmo as formas de autogoverno e por ter deixado a capital à mercê dos soldados, Gibbon considera Sétimo Severo o principal autor do declínio do Império Romano. Ele foi conjuntamente sucedido, em 211 d.C., por seus dois filhos, Caracalla e Geta, cuja implacável inimizade levou aquele a assassinar este, e o sentimento de culpa de Caracalla o levou aparentemente a insanas crueldades e excessos que dele fizeram o inimigo comum da humanidade. Sua morte, em 217 d.C., resultou do conluio de um alto oficial chamado Opílio Macrino, que juntamente com a Púrpura assumiu a difícil tarefa de reformar o próprio poder militar, cuja maleável cupidez lhe havia confirmado a posição. Ele pereceu, após pouco mais de um ano, numa revolta militar que levou ao poder aquela incrível criatura conhecida na história como Heliogábalo. Heliogábalo, que tomou o nome de um deus solar da Síria, entregou-se aos prazeres mais grosseiros com desenfreada fúria, mas uma desordenada multidão de mulheres, de vinhos e de iguarias era inadequada para seus gostos. Ele também simulava copiar as vestes e maneiras do sexo feminino e desonrava as principais dignidades do império com distribuí-las entre seus numerosos amantes, um dos quais foi publicamente investido do título e autoridade de imperador, ou, como ele mesmo dizia com mais propriedade, de esposo da imperatriz. A morte de Heliogábalo, em 222 d.C., se deu quando ele tolamente pretendeu punir os guardas pretorianos pela sua predileção por um jovem primo seu, Alexandre Severo, que o sucedeu. Durante um reinado razoavelmente próspero, que durou 13 anos, de 222 a 235 d.C., Alexandre Severo usou seus consideráveis talentos numa luta incessante contra os motins militares de uma a outra ponta do império, num dos quais seu amigo mais chegado e conselheiro, o célebre advogado Ulpiano, foi perseguido até dentro do palácio imperial e morto aos pés do imperador por causa de alguma imaginária desfeita aos guardas pretorianos. A morte de Alexandre ocorreu nas mãos de certo Maximino, um selvagem campônio da Trácia, cujos 2,4 metros de altura e espantosa força haviam em princípio chamado a atenção de Sétimo Severo e dado início à sua ascensão na hierarquia militar. Nota do tradutor. Trácia, antiga região da Península Balcânica, hoje dividida entre a Grécia, a Turquia e a Bulgária. A única lealdade de Maximino, diz Gibbon, era para com o exército. Seu único temor era o receio do desprezo, que o levava a agir com crueldade igualmente implacável, tanto contra aqueles que o haviam desenhado, como com aqueles que o haviam ajudado em seus anos humildes. A tentativa de Maximino, em 237 d.C., de confiscar a receita independente de todas as cidades do império para ser usada pelos militares, causou uma erupção de pequenas revoltas, e uma delas, na África, reivindicou a Púrpura para Gordiano, um romano de 80 anos de idade, pertencente a uma ilustre e versátil família, que era procônsul da África, e para seu filho. Nota de rodapé. Acerca do filho, observa Gibbon, 22 concubinas atestadas e uma biblioteca de 62 mil volumes comprovam a variedade de seus pendores, e pelas produções que deixou após si, parece que aquelas, tanto quanto esta, eram antes objetos de uso e de ostentação. Na ausência de Maximino, que estava em campanha na fronteira danubiana, o Senado confirmou ousadamente as pretensões imperiais dos gordianos. Nem a prematura morte destes nas mãos de uns lugares tenentes africanos de Maximino logrou sufocar tal exercício de independência senatorial. 2 senadores, um magistrado chamado Balbino e um soldado chamado Máximo, foram proclamados imperadores conjuntos, a eles se associando um terceiro gordiano, o neto de 13 anos do procônsul africano. A manobra do Senado foi suficiente para aviar Maximino, em 238 d.C., o qual, regressando a Roma, viu a lealdade de suas tropas se evaporar no infrutífero sítio da cidade fortificada de Aquileia. Todavia, a mesma manobra não foi proteção bastante contra os taciturnos guardas pretorianos. 3 meses após, aproveitando-se da preocupação popular com os Jogos Capitolinos,
eles invadiram o Palácio Imperial, mataram Máximo e Balbino e trouxeram o jovem Gordiano para seu acampamento como uma espécie de refém. Durante um reinado de 6 anos, o jovem Gordiano se revelou muito promissor, especialmente em seu afeto por um bem-dotado lugar-tenente de nome Misiteu. Porém, a morte de Misiteu, em 243 d.C., não tardou a acarretar, no ano seguinte, a morte do Gordiano, então com 19 anos, nas mãos do prefeito pretoriano, um árabe chamado Filipe. A principal pretensão de Filipe à atenção da história foi sua meticulosa celebração, em 248 d.C., dos grandes jogos seculares de Roma, a quinta dessas celebrações desde a fundação da cidade, cerca de 10 séculos antes, mas sua total incapacidade de evitar a crescente instabilidade política do império ficou abundantemente demonstrada nos sombrios acontecimentos que logo se iriam seguir.